Grandes coisas o Senhor fez por nós. Continuando o nosso culto, meus irmãos e minhas irmãs, abramos nossa Bíblia no Salmo 126. Coloquemos-nos em pé e façamos juntos e juntas, a uma só voz, a leitura deste Salmo, Salmo 126. Leitura uníssona deste belíssimo Salmo. Leiamos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Louvado seja o Senhor Deus, porque também tem feito grandes coisas em nós e por nós. Oremos, irmãos e irmãs, ao Senhor Deus. Convido nossa irmã Nívia para que nos conduza a Deus em uma oração de adoração, louvor ao nome do Senhor Deus poderoso. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa e te pedimos, Senhor, que esteja preparando os nossos corações para o teu louvor, que nós possamos estar durante este culto, Senhor, rendendo glórias ao teu nome, e que possamos estar cada vez mais aprendendo de ti, e que possamos, Senhor, sair daqui com os nossos corações cheios da tua palavra, para podermos levar do teu amor às pessoas que estão ao nosso redor. Te pedimos, Senhor, que esteja conosco, guiando os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos e irmãs, cantemos o hino número 33, Maravilhas Divinas. Cantemos ao Senhor.
Sentamos, queridos. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Leitura bíblica no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Nós vamos acompanhar a leitura do versículo 18 ao versículo 20. Isaías, capítulo 1, de 18 a 20, preparando-nos para um momento importantíssimo do culto, em que oramos ao nosso Deus silenciosamente, no nosso lugar, separar a sua oração, rogando ao Senhor Deus que perdoe os nossos pecados, os seus pecados. E baseados nesse texto é que também nos preparamos para esse momento. Diz o seguinte: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Oremos, irmãos e irmãs, silenciosamente. Após alguns instantes de oração silenciosa, o coral entoará um cântico para a nossa edificação, louvor do nome do nosso Deus. Oremos.
promessa da graça, desta graça maravilhosa do nosso Deus, encontra-se aí nos dois primeiros versículos do capítulo 8 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2. Vamos nos colocar em pé, irmãos e irmãs, e ler juntos mais uma vez esse texto, enquanto o grupo de jovens e adolescentes se prepara para o momento dos cânticos. Leiamos Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Boa noite, igreja. Todo tempo
estar fazendo aqui o movimento do nosso ofertório para a nossa missões, o Real Missionário. As crianças que lembraram de trazer o cofrinho ou aquela moedinha de R$1 agora é bem-vinda para o nosso envio para Junto Missões. Enquanto cantamos o último hino, esse último cântico, vamos fazer esse ofertório. Como descrever, como explicar o que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. E é de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou me esquecer, não vou desprezar porque tu me revelaste a mim, pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. E é de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o teu louvor, é de coração, e é de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Pedir ao diácono Marcos Amaral que ore ao Senhor, oração de gratidão a Deus pelas ofertas levantadas. Precioso Deus, nosso eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por podermos estar reunidos mais uma vez como igreja na tua presença, e especialmente, ó Deus, nessa hora importantíssima, quando nós consagramos ao Senhor, Pai, essas ofertas que são levantadas
com o intuito único, ó Deus, de serem enviadas para a JMN, para os missionários, ó Deus, que estão servindo ao Senhor nos campos missionários. Pai, obrigado, porque o Senhor coloca no coração da tua igreja este propósito. E te agradecemos, ó Deus, por cada moeda, cada centavo colocado aqui, ó Deus, nestas cestas. E eles possam, ó Deus, continuarem sendo devidamente abençoados e bem administrados, ó Deus, para a tua obra, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que sejam direcionados de maneira correta, como já tem sido, e continuem sendo bênção, ó Deus, na obra missionária, que acima de tudo é do Senhor, neste país, ó Deus, e ao redor do mundo. Nós assim pedimos a tua bênção, damos graças e pedimos a Deus que tu continues abençoando o teu povo para esse desprendimento, tanto, ó Pai, ao trazer a oferta, como também para aqueles que estão nos campos. Nós assim pedimos, agradecidos, no nome maravilhoso de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, e o Senhor na obra. Amém. Amém. Então, irmãs que estamos em pé, vamos saudar uns aos outros com a expressão graça e paz. Vamos lá? Graça e paz, irmãs e irmãos. Esta casa é casa de oração para todos os povos, e todos são bem-vindos aqui no culto que nós prestamos ao Senhor. Queria destacar aqui a visita da Norma, lá de General Salgado. Cadê a Norma? Ali, não é? É amiga Dona Maria e da Tânia. Tudo bem-vindo, irmã. Que alegria recebê-la em nosso meio. E também está aqui o José Pires Júnior e a Vanilda, trazendo o Mateus pela primeira vez, não é isso? Pode trazer o Mateus aqui? Pode, na frente? O Mateus, depois da presença do nosso Deus, é a principal presença no culto desta noite. A primeira vez que ele vem aqui, não é isso? Júnior e Vanilda, há um texto da Bíblia que fala que os filhos são herança do Senhor, né? E o Mateus é herança do Senhor para vocês. Que Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós rendemos-te graças, Senhor, por tua presença em nosso meio, no culto que prestamos a ti. Rendemos-te graças também, Senhor, pela presença do Mateus, pela primeira vez em nosso meio. Ó Deus, nós te adoramos nesta hora, reconhecendo que o Mateus é presente do Senhor ao Júnior e à Vanilda. Nós te louvamos, Pai, por ele, e rogamos, Pai, que o Senhor continue a abençoá-lo, que ele cresça, Pai, com saúde, estatura e graça diante de ti. Ó Deus querido, esta é a nossa oração de louvor, de gratidão, de reconhecimento de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que alegria recebê-los, viu? Vamos sentar, sejam bem-vindos. É o netinho do Sr. Pire, né? Dona Liz, estão todos contentes lá, né? Muito bem. Por favor, irmãs e irmãos, acrescentem aí à lista de oração o nome de Eurides, Fernanda e Irani. A Irani é amiga da Silvia e tem as suas duas filhas cometidas por câncer, não é isso? Então, esses três nomes aqui, Eurides, Fernanda e a Irani, pelas duas filhas, são todos amigos da Silvia. Então, acrescente aí na lista de oração e, por favor, durante a semana, nos grupos familiares, não se esqueçam de orar por esses nomes. A nossa UCP
tem um aviso aqui da noite do pijama. Tá fácil aí, não? A noite do pijama. Próxima sexta, não é isso? Próximo sábado, né? E os pais, as crianças, procurarem aqui os tios da UCP aqui nos bancos do coral após o culto, tá certo? Próximo sábado, então, ninguém dorme, né? Noite do pijama. Tá aí, na igreja. Aliás, então é só o seu Luiz e a Dona Júlia que vão dormir, né? Coitado do seu Luiz, vamos conseguir um hotel para o seu Luiz, não viu? Vou levar o seu Luiz para o hotel para ele não ficar tranquilo, né? Então, próximo sábado, então, depois os pais procurem aí os tios aqui nos bancos do nosso coral. Perfeito? Muito bem. Irmãos, a Natasha estava aqui hoje no louvor, né? Eu tenho falado que a nossa igreja é uma igreja que tem crentes cristãos tipo exportação. Já há um bom tempo que nós temos mandado jovens para a Austrália, Estados Unidos, para a Europa, e ela está participando hoje do seu último culto aqui neste ano 2014, porque embarca essa semana para o Canadá. Eu vou pedir ao Ângelo e a Vanilde, que estão lá quase que chorando lá atrás, né, que venham aqui à frente, para a gente orar também pela Natasha, pedir os moços que tocaram junto, a nossa mocidade, a nossa UPA todinha, que venha também junto, tá certo? Dar o apoio aí a essa nossa linda irmã, vai passar um ano no Canadá. Nós devemos orar muito por ela, irmãos. Ela já tem informação que ela está indo morar numa casa de família que não tem nenhuma fé em Deus, né? São completamente ateus. Então a Natasha está encarando também essa ida dela como uma missão de Deus, para ser luz naquela família. E eu peço à igreja que ore, que carregue a Natália no colo, em suas orações, a Natasha, em suas orações, porque para que ela brilhe, para que aquela família perceba nela a luz de Cristo, né? Eu estava vendo aqui o Ângelo cantando lá atrás com a Ana Vanilde, deve estar com o olhinho cheio de lágrimas, né? E não é fácil, né, Ângelo? Hoje, quando eles ouviram aqui o sermão, eu pensei assim, acho que o Ângelo não vai deixar a Natasha aí, porque eles não percam o seu filho de vista, né? Vai ficar aqui. Foi combinado, né? Tem Skype, Muito bem, vamos colocar em pé, irmãs e irmãos, e vamos orar ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esta hora de culto que prestamos ao Teu nome. Te louvamos, ó Pai, sobretudo pela Natasha, Senhor, por sua vida, porque hoje pela manhã, Senhor, ela pôde professar publicamente a fé que o Senhor concedeu a ela. Nós te louvamos por isso, ó Pai. E sobretudo agora, Senhor, que se prepara para esta viagem ao Canadá, uma estadia, Senhor, de um ano. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito a acompanhe, ó Deus, abençoando, assistindo, orientando, ó Deus, de tal maneira, Senhor, que ela possa, ó Deus, mostrar àquelas pessoas, as pessoas que se relacionarem com ela, Senhor, naquela família, na escola, nas ruas do Canadá, ó Deus, que ela possa mostrar o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha acompanhá-la para a Tua honra e para a Tua glória, e que ela seja, Senhor, uma carta viva, um evangelho simples, ó Pai, demonstrando ali a fé que ela tem no Senhor Jesus Cristo. Ó Deus querido, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Sentai, irmãos. Sentai, Deus abençoe, Natasha. Nós temos, o vereador Javes hoje de manhã falou de um pequeno vídeo que foi produzido. Então, antes de dar a palavra ao nosso pregador de hoje, vamos então acompanhar esse vídeo que tem a ver com a história
ou histórias aqui da nossa igreja. Hoje pela manhã nós celebramos aí o culto de ação de graças pelos 144 anos da igreja e 67 anos de organização. E é sempre bom olhar para o passado e ver o que Deus fez, o que Deus está fazendo na vida de nossa igreja. Acompanhemos então. Eu nasci num lar cristão, lar evangélico, e nesta igreja. E eu sempre digo que eu sou um patrimônio histórico, porque eu literalmente nasci na igreja. Nascemos no lar evangélico. Desde que eu nasci, que eu me conheço por gente, eu frequento essa igreja, essa mesmo. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe eram católicos. Quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai se converteu. Porque meu avô e minha avó já eram da igreja. Quando eu nasci, na época, não havia hospital nem maternidade. Então era a parteira que ia fazer o parto em casa. Então meu pai era o zelador da igreja e eu nasci na casinha do zelador que ficava ali atrás, onde acho que hoje é o palco do pavilhão, uma coisa assim. Eu era católico. Eu tinha uma tia em São Paulo que era adventista e me deu uma Bíblia. E ela grifou lá onde era que eu tinha que ler, sabe? Mas como o problema do sábado, eu não acreditava na Bíblia. Eu já nasci em Rio Claro e vim pra cá com 5 anos, né? 4, 5 anos. Eu vim para a Americana em 63, eu tinha 10 anos, ia fazer 11 anos, eu tinha 10 anos. Eu sou de um lar evangélico, meus pais já eram evangélicos, né, quando eu nasci. Quando eles casaram, minha mãe não era, mas depois ela se converteu. O cristianismo não, mas ela se converteu, passou a frente da igreja presbiteriana. Eu sou de origem presbiteriana, de cepa, como dizem por aí, porque a primeira família presbiteriana do Brasil, com família convertida, é a minha. Parabéns para a igreja, que Deus abençoe que os crentes que continuem a trabalhar, que eu quero ver. Nós queremos parabenizar a nossa igreja por 67 anos de organização e desejar que continue crescendo cada vez mais, principalmente trazendo novas pessoas, fazendo novas pessoas conhecerem a Cristo. Eu quero cumprimentar a todos, dando os parabéns por esse mais um aniversário e dizer que eu me sinto muito bem nessa igreja e eu tenho contado, assim, uma coisa que eu gosto muito aqui, e inclusive hoje no estudo bíblico eu que dirigi, falei mais uma vez, que Deus, quando nos chamou, Ele nos chamou Ele falou que ia nos abençoar, como Ele fez com Abraão, mas colocou uma coisa: ser tu uma bênção. E eu entendo que a igreja tem que ser uma bênção. E eu vejo essa igreja com essa característica, uma igreja que é... E ser luz, e ser atuante. Eu agradeço muito a Deus, agradeço aos irmãos, parabenizo a igreja por tudo que tem feito e sinto assim muito feliz de estar aqui no meio do povo de Deus. Parabéns à igreja, parabéns aos pastores, parabéns por todos aqueles que me ajudaram para entrar nesse caminho. Parabenizar a igreja pelos 67 anos de organização, né? Porque a igreja já tem mais tempo isso, de formação, e estimular o pessoal que é membro, que frequenta, a participar, a se doar. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Eu não tenho... Nossa, eu só tenho que levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus por ter me colocado na minha família, na minha igreja. Parabéns para vocês, parabéns, igreja, a nossa querida IPA.
parabéns também ao André e à Érica, né, que produziram esse documentário. Na verdade, tem irmãos só de Vila Americana ali, né? Não tinha nenhum. Só mais de 60, né? Mas parabéns, viu? Parabéns, igreja, pelos seus 67 anos. É brincadeira, viu? Vanilde, Sônia, né? Aqueles irmãos que lembram de Vila Americana, né? Que fazem parte da história da nossa igreja. E nós convidamos para estar conosco nesse dia muito especial na nossa história o reverendo Milton Ribeiro. É pastor presbiteriano na cidade de Santos. Pastorei ali a igreja Jardim de Oração, ali no Gonzaga, é isso? E a sua esposa Miriam, que está lá atrás, que acompanha. Nós o convidamos e ele bondosamente aceitou o convite. Já esteve pregando hoje pela manhã e agora à noite. Além de pastor ali em Santos, ele também é diretor aqui da Luz para o Caminho e também está agora assumindo um outro cargo também, que é participante da Junta Regional de Educação Teológica, nosso companheiro ali na Junta, que tem a responsabilidade de acompanhar ali o nosso Seminário Presbiteriano do Sul. Eu queria então recomendar a atenção aos irmãos, às irmãs, para que o texto que ele lerá, após a leitura do texto, o coral vai cantar uma música, um conjunto, é isso? E após a música, então, a mensagem do Senhor ao nosso coração. Muito obrigado pela hospitalidade da igreja desde já. Perdão, as crianças até 7 anos de idade. Vamos lá. Nós vamos vivar. Eu estou também tendo a informação aqui que está lá o meu colega de turma, lá atrás, o reverendo Adilson de Abreu. Vou pedir que leve lá o microfone para ele orar ao Senhor, rogando a bênção do Senhor para as crianças nesse instante. Seja bem-vindo, Adilson. Você e sua esposa, não é isso? Muito bem, sejam bem-vindos, viu? Alegria recebê-los. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pelas crianças desta igreja. Rogamos ao Senhor as bênçãos sobre ela, sobre cada uma delas. Que o Senhor esteja agora instruindo por meio das professoras, orientando e confirmando o caminho do Senhor para cada uma delas. Abençoe enquanto nos preparamos aqui também para receber a Tua Palavra. Rogamos a Tua edificação a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, depois de uma certa idade, essas coisas acontecem. Não digo isso com muita tranquilidade, porque eu faço dessas também. Mas eu, como dizia, estou muito agradecido pelo honroso convite e realmente quero confessar novamente que somente aceitei sair da minha igreja por essas condições. Ficar fora no domingo, por se tratar de um colega que estimo muito, que é o Ailton, e pela história desta igreja, pela bonita história desta igreja. Agradeço muito a Deus, porque os nossos antepassados que aqui estiveram lançaram muitos fundamentos de igrejas por aqui, pela região, e eles foram que nos legaram a preciosidade do tesouro da fé que nós temos hoje. Agradeço muito a Deus por isso. Meus irmãos, hoje pela manhã eu falei um pouco e falei sobre os filhos, sobre
não perder o filho de vista. E hoje eu quero ainda falar sobre família, mas agora sobre a vida do homem. Por que eu digo isso? Eu vou ler o texto, que é um versículo que eu sei que os homens vão cantar, mas apenas uma explicação. Porque existe todo um movimento, ninguém gosta de machismo. O machismo faz mal. Mas o que tem que ser levantado na nossa cultura, que nós estamos vivendo, é um movimento, não vou dizer feminista em si, mas é uma mescla que se uniu ao movimento homossexual, e quase que os homens hoje têm vergonha de ser homens. E nós precisamos resgatar isso, que é essa colocação, essa posição que o próprio Deus colocou os homens. E com isso, não apenas como alguns querem direitos, mas sobretudo responsabilidades. Então eu faço a leitura de um texto que está em Provérbios capítulo 20, verso 6. É um verso só. O meu sermão vai ser tópico, como dizem os professores lá no seminário. Mas Provérbios 26. Por quê? Porque eu tenho ido em alguns encontros de mulheres e se usa muito Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará? Só que esse aqui diz assim: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Um homem fiel, quem o achará? Esse é o tema da minha palavra nesta noite.
Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los mais uma vez a orar por 3 motivos. Por favor, ore por mim, ore por você e ore pela pessoa que está ao seu lado. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, dá-nos graça, ajuda-nos, ó Deus, com as nossas limitações, que todo pensamento agora seja cativo ao Senhor, que o Teu Espírito Santo não permita, ó Deus, que a nossa atenção se desvie para nenhum lado, unicamente para a Tua Palavra é que oramos em nome de Jesus. Amém. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Fiel é aquele que é digno de confiança. Significa ser leal, ser constante. E por que devemos ser fiéis? A Bíblia diz que Deus é fiel. O infiel é alguém com quem jamais nós podemos contar. Lá em Provérbios 25, 19, o sábio escreve que pessoa infiel é como um dente quebrado ou com um pé fraco. A minha pergunta desde logo é a seguinte: quem é que pode contar com você? Alguém que você conhece, talvez alguém da sua família, estaria disposto a arriscar a própria vida por você, pela sua fidelidade? A Bíblia diz que Deus recompensa a fidelidade. Quando nós lemos a parábola dos talentos, nós vemos que a grande preocupação de Deus não é com o resultado, mas com a fidelidade. Foste fiel um pouco, sobre o mundo te colocarei. Ademais, Deus nunca pede de nós resultados. Fidelidade e trabalho sempre. Quando eu comparecer diante de Deus, Ele não vai querer me mostrar uma conta de quantas almas ou coisas desse tipo. Ele vai procurar em mim se eu fui fiel, se eu trabalhei, se eu fui um bom despenseiro da palavra. Isso Ele vai requerer de mim. Então, lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como ser fiel? Como? Eu gostaria de apresentar algumas sugestões nesta noite, mais uma vez nesse intento de você dar esse presente para a sua igreja, que completa mais um ano. Se você não melhorar, a sua igreja nunca vai melhorar. Se você não mudar, a sua igreja nunca vai mudar. Uma vez eu estava num encontro e eu ouvi uma ilustração que eu sempre gosto de lembrar. Estou lembrando agora. Que o homem chegava em casa, ou melhor, chegava na hora do trabalho, levava o seu almoço, e quando ele abria o seu almoço, ele olhava para o almoço e dizia novamente: pão com ovo, novamente. E isso foi passando. E os amigos, sobretudo um amigo trabalhador com ele, depois de 2 semanas, e ele, pão com ovo, puxa vida. Aí ele, desculpe, eu gostaria de sugerir a você, você fala com a pessoa que prepara o seu lanche, mudar um pouquinho, põe aí um pedaço de mortadela, alguma coisa, uma salsicha, para mudar. Aí ele voltou para o amigo que deu o conselho e disse: peraí, mas sou eu que preparo o meu lanche. O
que eu quero dizer é o seguinte: se você não tomar uma atitude diferente, a sua vida vai continuar tendo os mesmos resultados. Se alguma coisa não mudar na sua vida, se você não parar de fazer alguma coisa e começar a fazer outra coisa, a sua vida vai dar no mesmo lugar. E vai chegar no final de 2004, você vai falar: nada mudou. Opa, 2014. Vocês estão prestando atenção. Obrigado, viu? Então, voltando, se você não fizer isso, as coisas não mudam. Você precisa mudar. Eu gostaria de sugerir para você hoje algumas maneiras de você se tornar uma pessoa fiel. Porque diz a Bíblia: um homem fidedigno, quem achará? É claro que isso vale para todos, mas eu quero insistir com você, homem, porque eu levo muito a sério quando Deus diz na sua palavra que o homem é o cabeça da família. Eu levo muito a sério isso. E eu vou ter que responder diante de Deus por muitas coisas. Porque a Bíblia diz, e Jesus disse: a quem muito é dado, muito será exigido. Então, primeira sugestão a você, naturalmente bíblica, mas a primeira sugestão é: cumpra suas promessas. Você quer ser um homem fiel? Cumpra suas promessas. Uma pergunta: você é do tipo de que promete e não cumpre? Você é um tipo de pessoa que fala: pode deixar comigo, mas não faz? Lá em Provérbios 20, 25, a palavra de Deus diz assim: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois. Em Eclesiastes 5:5 disse assim: melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Você quer ser um homem fiel? Cumpra suas promessas. Os ressentimentos estragam grandes e abençoados relacionamentos. Grande parte, muitos desses ressentimentos que têm força para quebrar relacionamentos bonitos, advêm de promessas não cumpridas. Pessoas que prometem, mas não cumprem. Pessoas que falam que vão caminhar e não caminham. A pessoa que é fiel vai chegar num momento, num estágio em que ela não vai poder dizer, não vai precisar dizer assim: juro por Deus. Você já escutou isso? Quando eu era menino, a gente lá na escola, lá em São Vicente, eu ia mais além. A gente falava: juro pela minha mãe mortinha. Não sei quantos aqui já juraram assim. O pior é quando o marido chega para a mulher e diz assim: juro pela sua mãe mortinha, né? Mas vamos voltar aqui para o texto. Em Mateus 5,37, Jesus disse que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. Você quer ser um homem fiel? Cumpra suas promessas. Ou não faça promessas. Não se comprometa. Com o tempo, a sua história falará por si mesma. Então as pessoas vão falar assim: quem que foi que prometeu ao fulano? Ah, ele vai. Pode estar chovendo, ele está lá. Quem falou que ia fazer isso para você? Ah, Dona Maria das Coisas. Ah, pode estar certa, ela vem, ela faz. Maria tem muitas, né? Mas as pessoas terão confiança porque poderão contar com você. Você quer ser uma pessoa fiel? Você quer dar esse presente para a sua igreja? De agora em diante, faça duas coisas. Como nós ouvimos a música que antecedeu esse momento, aprenda a dizer não.
e não prometa. Agora, se você prometeu, cumpra. Se você assumiu a promessa, cumpra. Não prometa e não cumpra. Não pode dar milhões de desculpas. Você tem que cumprir o que você promete. Segunda sugestão: respeite o seu casamento. Você quer ser um homem fiel? No casamento, a troca de compromissos e de promessas entre os cônjuges. Hoje vivemos um tempo em que a sociedade, ela quase que festeja as aventuras. Mas não é apenas pelo adultério que você pode ser infiel. Às vezes, você coloca antes do seu relacionamento conjugal alguma outra prioridade, e isso naturalmente vai trazer problemas no relacionamento do casal. Às vezes é o trabalho, às vezes até o esporte, televisão, que se torna uma verdadeira infidelidade. Somente o seu relacionamento com Deus é que pode preceder a atenção ao seu cônjuge, ao seu casamento. Nada mais. Você quer ser uma pessoa fiel? Em nome de Jesus, respeite o seu casamento. Não se coloque em uma posição que põe em risco o seu relacionamento. Tem coisas que eu e você não podemos fazer, porque depois, quando a tragédia vem, quando a separação acontece, é rancor, lágrimas, tristezas, ressentimentos. Lá em Hebreus 13:4, a palavra diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem marco, pois Deus julgará os impuros e adúlteros. Não pense você que essas coisas vão acontecer e ficam impunes. A Bíblia diz que Deus julgará. Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. Honrar significa respeitar, ter em autoestima, encarar o relacionamento com prioridade, com seriedade. Não importa o que os outros fazem, você tem que se lembrar dos compromissos que você assumiu com seu cônjuge. Mantenha suas promessas, respeite o seu casamento e honre o seu casamento. Então, você quer ser uma pessoa fiel? Em primeiro lugar, cumpra suas promessas. Segundo, respeite o seu casamento. Terceiro, aproveite bem. É isso mesmo? Pode pôr. Fique ao lado dos seus amigos. Existem pessoas que são volúveis, que elas têm amizade com determinadas pessoas quando tem interesse. Quando o interesse acaba, são pessoas que têm como filosofia ficar sempre embaixo da árvore que dá a maior sombra. Gente assim não serve para mim de verdade. Porque a Bíblia diz que em todo tempo ama um amigo e na angústia se faz irmão. Você quer ser uma pessoa fiel? Fica ao lado dos seus amigos. E ficar ao lado dos amigos não é cumplicidade com os erros dos amigos. Não é concordar com algo errado que o seu amigo faz. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz que leais são as feridas feitas por quem ama. Às vezes você vai ter que chamar o seu amigo e dizer: meu amigo, eu não posso concordar com esse rumo da sua vida, você me desculpa. Eu tenho que dizer isso para você. Isso é amigo de verdade. É um amigo que não vem apenas bater nas nossas costas, mesmo quando nós estamos caminhando em direção do precipício. O amigo verdadeiro é aquele que tem coragem
de nos abençoar e nos dar uma palavra, mesmo que Ele saiba que aquilo vai nos perturbar e que pode abalar momentaneamente até uma amizade. Mas o amigo verdadeiro tem coragem para fazer assim. Quarto, você quer ser uma pessoa fiel? Aproveite bem o seu tempo. Tempo é uma coisa que todos nós temos em comum. O rico, o pobre, o acadêmico, o iletrado, todos temos a mesma quantidade de tempo por semana. Lá em Efésios 5, de 15 a 16, está lá, remindo o tempo, em outras palavras. Aproveite bem o tempo, o seu tempo. Você quer ser uma pessoa fiel? Pare de cantar aquela música. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pare com isso. Não deixa a vida te levar. Faça a sua história sob a orientação de Deus. 3 coisas você pode fazer com o seu tempo. Você pode gastá-lo, desperdiçá-lo ou investi-lo. O melhor de tudo isso é investir em algo que dure mais tempo do que você. Você tem que pensar na sua família como você vai deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos. Alguma coisa que permaneça. Não é propriamente bens, porque às vezes os bens se vão. Mas deixar um legado, uma referência de fé, de seriedade, de caráter, de amor a Deus. Você tem que procurar fazer isso. Fidelidade implica em gerenciamento do nosso tempo. Pare de desperdiçar tempo. Nós temos pelo menos 2 tipos de desperdiçadores de tempo. Um deles, o primeiro, é uma vida de olhar só para trás, de arrependimento. Tem gente que só vive se arrependendo. Perde a autoridade por algum fato que ocorreu no passado, alguma marca, algum acontecimento. Então, constantemente fica olhando no retrovisor, vendo aquilo como se fosse uma grande bola, um peso, traz acorrentado ao seu pé e nada pode fazer, não segue. Isso é um desperdiçador de tempo. Que a vida vai correndo e vai passando enquanto você traz aqui. Às vezes, e muitas vezes, são pecados que Deus já perdoou. Às vezes são acontecimentos que Deus já colocou lá na conta do perdão, mas você não se perdoa. Eu li uma vez uma ilustração também de uma mulher que estava na classe de escola dominical. Em uma determinada hora ela disse para o pastor: pastor, o senhor sabe que eu tenho uma bênção muito grande na minha vida. O que foi? De quando em quando eu sonho e converso com Jesus. O pastor ficou admirado. Mas que bênção! E mais ainda, pastor, eu faço pergunta, ele me responde, conversamos, é uma coisa abençoada. Puxa vida! Mas um pastor, que era um homem consagrado, ele tinha na sua história, na sua trajetória de vida, um desvio, uma queda, alguma coisa no seu passado, na sua juventude, que ele se envergonhava muito e que ele lutava com aquilo constantemente. E ele então se encheu de coragem e disse para a senhora: minha irmã, a senhora sonha? Não, sonha mesmo, sonho mesmo. Então vamos fazer o seguinte: existe uma coisa na minha vida que aconteceu há muito tempo. Domingo que vem, se a senhora sonhar durante essa semana, a senhora vai lembrar e perguntar para Jesus o que aconteceu comigo. E a senhora domingo que vem e vai falar. Aí foi para segunda, terça, quarta, não chegou. Na sexta, o pastor já começou a ficar preocupado.
Falei com ele, essa mulher sonha mesmo, e se Jesus conta para ela, e vai falar na frente de todo mundo, e eu vou ficar embaraçado, vou perder minha autoridade. E começou a ficar angustiado. Quando chegou no domingo, ele torcendo para que a mulher não venha, tomara que ela não venha, mas estava lá a mulher sentada na sua casa. E aí na primeira, ele nem entrou em outro assunto. No primeiro momento ele já perguntou: minha irmã, a senhora sonhou? Eu sonhei sim, pastor. E por acaso a senhora lembrou-se daquela minha questão de perguntar para Jesus qual era o pecado que eu tinha cometido na minha juventude e tal, assim. Eu lembrei tudo, pastor. E a sua pergunta? Perguntei. Pronto. Ele começou a suar. E aí ele teve coragem e disse: mas o que ele disse? Ele mandou dizer para o Senhor que ele não se lembra mais, que ele já perdoou, que o Senhor se arrependeu, para o Senhor não pensar mais nisso. Esse é um desperdiçador de tempo, que tira a nossa autoridade. Então, quando o diabo eventualmente quiser acusá-lo de coisas que Deus já perdoou, você tem coragem para dizer, resistir, dizer: olha, isso tudo já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, eu não preciso dar contas disso mais. Isso faz parte da velha história do velho homem. Agora eu sou uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Qual o outro tipo de desperdiçador do tempo? É a preocupação com o futuro. As coisas que ainda não aconteceram interferem no presente. O que não é, interfere no que é. E ainda nem aconteceu, você está lá gastando tempo, desperdiçando sua energia e seu tempo com alguma coisa que não aconteceu ainda. A fidelidade implica, como diz, nesse gerenciamento do nosso tempo. Você nem pode olhar para trás de maneira demasiada, nem pode olhar para frente. O que vai ser? Eu vou envelhecer, meus filhos vão me largar, ninguém vai me ajudar, e começa a sofrer hoje por algo que nem aconteceu ainda. A Bíblia diz que isso é ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que você se preocupar com coisas que ainda não aconteceram, mas que você não tem poder algum de mudar. Nenhum poder. Você não consegue mudar essas coisas. Isso é pecado, diz a Bíblia. Jesus disse que a ansiedade é pecado. Sempre que você se preocupar com algo que você não pode atuar, você peca, porque você entra no domínio, na atuação, na economia do próprio Deus. Você não pode mudar o caráter de uma pessoa, você pode orar. Você não pode mudar uma enfermidade de uma pessoa, você pode orar. Você não pode mudar o tempo. Você não pode mudar o seu passado. Tem coisas que você não pode mudar. E se você se preocupa em demasia com essas coisas, você peca. E você desperdiça o tempo de hoje, que é um presente de Deus. Você quer ser uma pessoa fiel, um homem fiel? Aproveite esse tempo. Então, o fim, ou melhor, quase no fim. Quinta sugestão: administre bem o seu dinheiro. Quer ser uma pessoa fiel? Não há como falar em fidelidade sem falar em dinheiro. Você, em primeiro lugar, deve pagar suas contas. Não seja caloteiro. Tenha vergonha.
Uma vez, logo no início do casamento, eu fui fazer uma compra lá em Bauru com a Miriam. Nós tínhamos o quê? Uns 3, 4 anos de casado. 1 ano? Aí mais vergonha ainda. Aí eu cheguei para fazer um crediário. E aí eu falei com todo orgulho, eu sou pastor. Aí ele entrou e voltou e disse assim: nossa loja não faz crediários para pastores. Aí a Miriam sacou a carteirinha dela lá e a gente conseguiu comprar crediário por causa dela, não por causa de mim. Porque tem muito pastor caloteiro. Tem muito crente caloteiro. No dizer antigo, e os meninos, adolescentes, jovens nem vão saber o que significa, tem muito crente velhaco. Essa é a palavra. E depois diz que está sendo perseguido. Uma vez eu recebi no meu gabinete um homem falou: ah, pastor, eu estou sendo perseguido, o gerente. Meu irmão, vem aqui, vamos orar. Aí quando ele me contou isso, eu falei: desculpa, vou orar nada, o senhor está me vergonha. O senhor não pega dinheiro emprestado para gastar um monte de coisa e não pagar. Que negócio é esse? O que está sendo perseguido? Isso não é perseguição. Então, eu e você devemos administrar bem o nosso dinheiro. Não comprar em demasia. Sermos equilibrados. Você, muitas vezes, como eu, que não estou livre disso, nós muitas vezes podemos até perder o sono por causa de uma conta do dia seguinte, mas com certeza essa conta não tem nada a ver tem nada a ver com o pão de cada dia, nem com a roupa que você tem. Pode ser por causa do 10º terno, do 20º par de sapato. Não é por causa do pão, pode ser por causa do filé mignon ou do caviar. Mas Deus é fiel. Ele diz que eu e você, tendo com que nos vestir e que comer, estejamos felizes. A Bíblia diz que eu e você devemos ser fiéis com a obra de Deus. Nossa contribuição deve ser regular, deve ser planejada, deve ser proporcional. Esse é o significado do dízimo. Quando eu vejo algumas pessoas hoje com ideias, falando: mas o dízimo tem a ver só com o Velho Testamento, eu fico muito preocupado, porque eu tenho sido muito abençoado a partir do momento que eu compreendi que o dízimo é uma questão de fé. O dízimo é da mesada. Sim, Senhor, o dízimo tem a ver com tudo que eu recebo de Deus. Faça isso, Deus vai te abençoar. Seja fiel. A Bíblia diz que Deus vai abrir as janelas dos céus. E as coisas mais importantes da vida, o dinheiro não pode comprar. Não pense que dízimo, como diz o dono da Universal, é uma questão de casa com piscina, de carro zero. Não é isso. As coisas mais importantes da vida, o dinheiro não compra. Saúde. O dinheiro pode comprar um bom plano de saúde, pagar um bom hospital, bons remédios, mas a saúde nunca. O dinheiro pode comprar a você uma geladeira cheia de coisas mais gostosas, mas apetite nunca. O dinheiro pode comprar para você uma cama de ouro, colchão de pena de ganso, de cisne, seja o que for, mas não lhe compra o sono. As coisas mais importantes. O dinheiro pode comprar você um monte de gente interesseira rodando ao seu redor, mas a amizade verdadeira não se compra com dinheiro. Então, seja fiel, administre bem o seu dinheiro. Eu e você devemos retribuir a Deus uma parte daquilo que Ele nos permitiu ganhar. Isso é promessa do Senhor.
Eu acho que eu vou dar um passo a mais, eu acho que não tem aqui, eu tenho. 6? E por fim, a posição, perseverem na doutrina dos apóstolos. Lá em Atos 2,42, a referência da seriedade doutrinária da igreja primitiva. Nós estamos vivendo um tempo em que tudo é relativo. O existencialismo tomou conta da nossa sociedade. Então, a ideia é a seguinte: se eu olhar para um homem e tiver amor, não importa, eu posso ficar com ele. Se uma menina olha para outra menina e há amor, a simpatia, tem problema. É isso que o mundo está ensinando. Que o que importa é o momento existencial. Se as coisas acontecem, é porque tinham que acontecer. Não é isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia diz que os homens e as mulheres da igreja primitiva seguiam os ensinos apostólicos. Eles não estavam procurando a última novidade, a última unção, não, eles seguiam o que a palavra de Deus ensinava e a palavra revelada pelos apóstolos. Que maravilha nesse 67º ano dessa igreja poder lembrar que as coisas começaram aqui pela doutrina reformada calvinista. Eu não sou nenhum adorador de Calvino, mas o dia que a minha mente, o meu coração não se conformarem mais, eu estou fora. Eu creio na palavra de Deus e creio que o sistema de doutrina que ensina que eu sou escolhido, que eu sou um eleito de Deus, que Deus ia mandar milhões e milhões de pessoas para o castigo, mas Ele foi lá e me escolheu sem eu merecer. Isso está na Bíblia, e a Bíblia ensina, e eu creio, não havia mérito nenhum. Você quer ser uma pessoa fiel? Não fique andando atrás de novidades que a Bíblia não fala. O plano da redenção que a Trindade excelsa determinou, que Jesus haveria de vir, morrer no meu lugar, pagar com preço de sangue pela minha alma, isso tudo estava planejado. A Bíblia diz que eu fui escolhido, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Esse é o nosso Deus, é o Deus eterno. Você quer ser fiel? Se apegue às verdades e às promessas feitas pelo Deus fiel. Isso. Quer ser um homem fiel? Cumpra as suas promessas. Respeite o seu casamento. Terceiro, fica ao lado dos seus amigos. Quarto, aproveite bem o seu tempo. Quinto, administre bem o seu dinheiro. Sexto, persevere na doutrina dos apóstolos. Você pode dar esse presente para a sua igreja e para Deus nesta noite. Quero convidá-lo a fechar os olhos e falar com Deus neste momento, encerrando esse momento de pregação. Há muitos anos atrás, alguém me desafiou a viver uma vida diferente. Meu pai e minha mãe eram crentes, mas um pastor teve coragem e amor para falar para mim a respeito do céu e do inferno, e falar para mim a respeito do Evangelho, da salvação que Jesus Cristo trazia para aquele que nele crê. Eu recebi de Deus um presente, que foi a fé salvadora. E eu pude crer, meus olhos se abriram, minha vida mudou, meus sonhos mudaram, minhas perspectivas mudaram. Deus pode fazer com você hoje, porque nesta geração
Você só vai ser um homem, uma mulher fiel se você tiver a ajuda do alto. Não é a autoajuda, mas a ajuda do alto. Só assim a sua vida vai ser diferente. Então eu quero convidar você a orar comigo, como disse. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, talvez esta noite seja oportuno. Se Deus está falando com você, tome uma decisão. Se Deus está querendo que você pare de andar em caminhos tortuosos, que você faça isso nesta noite. Talvez você tenha que se livrar de algumas coisas, parar de frequentar alguns lugares, talvez se desfazer de alguns números telefônicos, talvez evitar algumas amizades. Hoje é o dia, não é amanhã, é agora. Quero te convidar, vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é o dono da nossa vida, e mais uma vez agradecemos, porque um dia o Senhor foi nos buscar, e agora, Pai, diante da Tua Palavra, nós queremos humildemente, ó Deus, pedir que o Senhor venha nos socorrer, estendendo a mão e nos livrando, ó Deus, de nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres fiéis. Fiéis ao Senhor em primeiro lugar. Fiéis ao nosso cônjuge. Fiéis à nossa família. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa a Tua igreja de Americana. Que tanto os pastores quanto o conselho sejam abençoados por Ti nesta noite. Cada membro desta igreja, cada tijolinho que foi edificado e que edifica esta igreja, seja abençoado por Ti. Queremos pedir ainda, ó Deus, se há porventura alguém aqui que ainda não tomou uma decisão, que esta seja uma noite de salvação, que haja compromisso, que se arrependa dos seus pecados e que olhe para Jesus e entenda que sem Deus nós caminhamos para a morte eterna. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que mandou o seu Filho Jesus vir a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que hoje seja uma noite de salvação. Com gratidão, oramos em nome de Jesus. Amém. Estou a pé, irmãs e irmãos, para entoarmos o hino 148 do primeiro cântico, fazendo deste hino a nossa oração cantada nesse instante. Oração noturna.
Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. E assim te abençoe e te proteja. O misericordioso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que te envia agora para transformares o mundo através do testemunho da palavra. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor, o amor de Deus, esteja conosco, agora e para sempre. Amém.